Olá pessoal, tudo bem com vocês? Faz um tempo, alguns dias já que eu não gravo nenhum vídeo, mas eu resolvi gravar esse vídeo hoje para falar sobre um assunto muito interessante, mas também sobre um assunto muito sério que ainda tem muito tabu, muito preconceito na sociedade para falar sobre isso, que é o tema do suicídio. Eu acho que vocês devem estar acompanhando aí na imprensa, na mídia, nas redes sociais, nos meios de comunicação, que o mês de setembro está sendo chamado de Setembro Amarelo, porque é um alerta para a prevenção do suicídio aqui no Brasil. É um tema muito delicado, muito difícil de se falar, um tema que traz muito sofrimento para algumas famílias que já passaram por essa triste experiência de ter o suicídio dentro das famílias, mas é um tema que a gente tem que abordar e tem que falar, porque o Setembro Amarelo é justamente para trazer assuntos referentes à prevenção dessa situação do suicídio. Então, durante essa semana eu li alguns artigos, fui estudar um pouquinho a respeito desse tema, que não é tão comum assim na clínica, não aparece de maneira tão frequente na clínica, justamente porque essas pessoas que estão nessa situação de pensamentos suicidas já não procuram atendimento, né? Elas já estão num momento de depressão profunda e tem uma resistência muito grande a procurar ajuda psicológica, um atendimento psiquiátrico. E aí eu estava lendo um pouco essa semana sobre esse assunto e descobri números bem alarmantes aqui no Brasil. Eu vou me restringir um pouco ao nosso país, porque se eu for falar, né, de características do mundo aí, a gente vai passar o dia todo aqui conversando sobre esse assunto que é muito interessante. Então, teve uma pesquisa que foi publicada em 2014 que revelou que a taxa de suicídio entre crianças e adolescentes de 10 a 14 anos aumentou 40% nos últimos 10 anos. E de pessoas de 15 a 19 anos, né, que estão aí entre os adolescentes e jovens, teve um aumento de 33% nesses mesmos últimos 10 anos. Então a gente pode pensar que essa fase da vida, em que é uma fase de mudanças, uma fase de adaptações, uma fase de frustrações, uma fase de conhecimento, os nossos jovens e adolescentes não têm dado muita conta, né, de tudo isso que está acontecendo na vida deles, e talvez por isso que essa taxa de suicídio esteja sendo tão grande nesses últimos 10 anos aí aqui no nosso país. E outro dado importante também que eu li num outro artigo é que aqui no Brasil, na verdade no mundo, esse dado é do mundo, não é do Brasil, que 1 em cada 5 suicídios são cometidos por pessoas que estão com problemas no trabalho. A área do trabalho é uma área muito interessante, que eu sempre me interessei, sempre estudei, fiz pós-graduação nessa área, porque é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, né? E o trabalho ele tem um poder muito grande sobre as nossas vidas, tanto um poder de nos fazer muito felizes, de nos dar muito prazer e de nos dar muitas realizações, como também o poder de trazer doenças relacionadas ao trabalho, principalmente doenças psíquicas como depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade generalizada, e até suicídios, né, que são cometidos tendo como principal foco da pessoa que cometeu o suicídio, como principal queixa, o trabalho. E aí eu sempre, né, falo para os meus pacientes que a pessoa que comete suicídio, ela não quer morrer, ela não quer acabar com a vida dela, ela quer sim acabar com aquele problema que está trazendo um sofrimento insuportável, mas ela não sabe como. E aí justamente por não encontrar saída para isso é que ela comete o suicídio numa tentativa desesperada de acabar com aquele sofrimento. E aí, falando um pouco mais da prevenção, eu queria falar para vocês alguns indícios, né, que a gente pode perceber que a pessoa pode estar pensando no suicídio, pode estar com algumas ideias suicidas, e como que a gente pode auxiliar essas pessoas. Então, no primeiro momento, as pessoas que têm essas ideias suicidas, elas falam muito, né? Eu vou me matar, eu não aguento mais, eu quero sumir, eu quero desaparecer. E muitas vezes a gente acha que essas frases são frases só para tentar nos manipular de alguma maneira, nos sensibilizar, né? Tem muito aquela frase, a pessoa que quer, ela não ameaça, ela vai e faz. Mas na psicologia, e especificamente para o suicídio, isso não é verdade. A pessoa que ela está pensando em suicídio, ela vai dando alertas, né, que geralmente as pessoas ao redor não dão muito crédito. E aí quando a gente sabe, infelizmente a pessoa já cometeu esse atentado contra a própria vida. Outra questão também que faz as pessoas terem uma tendência maior ao pensamento suicida são mudanças inesperadas que acontecem na vida, né? As pessoas que têm uma menor capacidade de resiliência, eu espero em breve poder gravar um vídeo só sobre a questão da resiliência, que é a capacidade de superar situações difíceis na vida. As pessoas que têm essa capacidade reduzida, elas não conseguem se adaptar a mudanças e elas passam por um sofrimento muito profundo quando tem mudanças inesperadas. Como, por exemplo, uma separação, a perda de um filho, a perda de um emprego, ter que mudar de cidade, de repente, por causa de alguma demanda externa. Então, a pessoa não consegue lidar com isso e aí, como desejo de encerrar esse sofrimento, ela atenta contra a própria vida, entendendo que acabando com a vida, ela vai acabar com esse sofrimento. Outro ponto também que é muito
interessante, praticamente 100% das pessoas que cometem suicídio, elas já estavam num momento de depressão muito profunda. Porque uma das principais características da depressão, da doença depressão, que eu já gravei um vídeo anteriormente também especificamente sobre esse tema, é a falta de desejo de viver. Então a pessoa que está em depressão, ela não tem mais vontade de viver, ela não encontra mais prazer na vida, ela não consegue mais fazer atividades que ela fazia no cotidiano e que eram importantes para ela. Então essa falta de desejo de viver, essa falta de prazer na vida, também traz muito esses pensamentos suicidas, e a gente tem praticamente a totalidade, né, das pessoas que cometem o suicídio tem sim uma questão focada, né, a questão financeira, a questão de um relacionamento, a questão de uma mudança inesperada, mas a depressão ela sempre está aí rodeando essa pessoa para que em determinado momento ela deseja acabar com a vida dela. Outra situação também muito comum em que as pessoas cometem suicídio são as pessoas que são dependentes de álcool ou algum tipo de droga, né, de alguma droga que seja psicoativa, que cause alguma alteração cerebral aí no nosso sistema nervoso central, e devido a alucinações, a pensamentos extremamente fora de um contexto de realidade, principalmente aqueles causados pelas drogas depressivas, que são aquelas drogas que deprimem o nosso sistema nervoso, a pessoa também passa a ter o desejo de morte. Aí, sem contar as consequências sociais disso, né? Pessoas que são ameaçadas por traficantes, pessoas que ficam devendo, pessoas que entram em brigas e contendas com a polícia, começam a responder processo, tem toda uma demanda social aí também, que leva a pessoa a ter o desejo de tirar a própria vida. E aí, finalizando esses pontos mais críticos de pensamentos suicidas, como eu disse no começo, os nossos adolescentes hoje, eles estão passando por um momento de grande transformação, e isso traz uma angústia muito grande, né? Então esses números de aumento do índice de suicídio entre adolescentes é muito preocupante, e a gente tem que ficar muito atento, né? Não achar que meu filho é aborrecente, meu filho está querendo chamar atenção, meu filho enfim, está descuidado com a escola, não está conseguindo ter uma boa aprendizagem. Todos esses são sintomas e indícios de que pode estar acontecendo alguma coisa, né? Algum problema que possa virar uma bola de neve, que possa levar a que esse adolescente ou esse jovem tenha pensamentos suicidas. E aí, como é que a gente consegue ajudar uma pessoa que porventura nos procure para falar disso, né? Para falar que não aguenta mais, que quer se matar, que está pensando em morrer, ou que até teve alguma tentativa de suicídio? A gente tem que ouvir essa pessoa, acolher, não julgar, né, no primeiro momento, e encaminhar essa pessoa para tratamento. Eu já tive a oportunidade, quando eu trabalhei numa clínica de recuperação de dependência química, de trabalhar com diversos pacientes, homens que já tinham tentado suicídio, outros que, inclusive um paciente tentou uma vez suicídio na clínica na minha frente, né? Ele começou a se cortar lá, falou que queria se matar e pediu para chamar a psicóloga. E a psicóloga sempre entra nesses piores momentos aí, né, da situação, e aí eu tive que fazer uma intervenção naquele momento para evitar que ele se cortasse, né? Ele pegou um caco de vidro e começou a se cortar. Lógico que ele não ia se matar daquela maneira, mas era o desejo dele, e ele realmente se machucou, teve que levar para o hospital, teve que dar ponto. E aí eu tive que fazer uma intervenção naquele momento, acolher aquela fala dele, não julgar, e dizer que as coisas iam melhorar, né? Que a gente estava lá para auxiliá-lo, mas já vinha toda uma questão de depressão, de ansiedade generalizada, estava no momento de abstinência da droga. Então a gente tem que, nesses momentos aí bem críticos, acolher a pessoa e encaminhá-la para um tratamento. O tratamento medicamentoso é importante, tanto quanto a psicoterapia, para a gente conseguir elaborar essas questões e tentar trazer uma volta de qualidade de vida para essa pessoa. Porque, como eu disse no começo, a pessoa que quer se matar, ela não quer acabar com a vida dela, ela quer acabar com o sofrimento que a impede de ter uma vida com prazer e feliz. Então, que nesse mês aí de prevenção ao suicídio a gente possa estar atento às pessoas que estão ao nosso redor, que a gente possa fazer uma autoanálise também, né, nos momentos em que a gente desejou não viver mais, e tentar olhar para frente, né, tentar ser ouvido, mas também tentar ser boca, né, e às vezes falar palavras de conforto, palavras de acolhimento para essas pessoas que precisam. Então, que todos nós possamos estar juntos nessa causa aí do Setembro Amarelo, estar juntos nesse movimento de prevenção ao suicídio, não só nós profissionais da saúde mental, mas toda a sociedade. É um tema difícil, é um tema que traz muito sofrimento, que traz até uma certa indiferença, né, querer ficar um pouquinho longe, mas é preciso falar para a gente poder tratar. Então, espero ter sido esclarecedor. Esse vídeo foi um pouquinho mais longo, porque é um assunto muito complexo. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, deixem nos comentários. E espero sugestões para os próximos vídeos, tá bom? Desejo que vocês tenham um bom fim de semana e até a próxima. Tchau, tchau.